Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar com a primeira questão que eu passei para vocês, que foi a número 3, da página 107. Em determinado instante do dia, o sol projeta a sombra de uma árvore e de um poste que está ao lado dela, fixado perpendicularmente ao solo. A altura do poste é 2,5 e a sombra mede 1,20 m. Já a sombra da árvore mede 2,80 m e x é a medida da altura. Então, nessas condições, e considerando as informações mostradas na figura, responda o que se pede, tá? Pode-se afirmar corretamente que os triângulos sugeridos nas imagens são semelhantes? Explique sua resposta. Nós podemos sim, por quê? Em primeiro lugar, ele disse que aqui são perpendiculares, né? Ele falou assim que aqui, ó, são perpendiculares ao solo. Então, nós temos aqui duas alturas. E, no caso, dois ângulos de 90 graus. Então, aqui eu tenho um ângulo, aqui eu tenho outro. Mas não só por esses ângulos eu posso afirmar que são semelhantes, né? É dito também, considerado, que os raios solares chegam à Terra de forma paralela. Então, quer dizer que esse raio está chegando na mesma forma que esse. E aí, o ângulo deles de inclinação, né, dessa reta que está chegando aqui, com o topo da extremidade aqui das sombras é o mesmo. Então, como esse ângulo é igual a este, nós temos, então, duas figuras que são consideradas semelhantes, ok? Na letra B, pediu o seguinte: determine a altura aproximada da árvore, tá? Então, nós vamos observar aqui, ó. Nós podemos fazer de várias maneiras, ó. Eu posso trabalhar a minha proporção com as razões assim. Altura sobre sombra é igual à altura da árvore sobre sombra da árvore. Posso trabalhar a altura do poste sobre a altura da árvore é igual sombra do poste sobre sombra da árvore. E posso também trabalhar o contrário. A altura da árvore, né, porque ela é maior, sobre a altura do poste é igual à sombra da árvore sobre a sombra do poste, tá? Então, vamos trabalhar de forma que peguemos o maior. Então, eu vou ter x sobre 2,5, né, porque, ó, a altura é x e a altura 2,5, que é igual aqui a sombra, que é 2,80 m, sobre aqui essa sombra menor, que é 1,20 m. Só não pode confundir na hora de pegar e fazer o seguinte: eu pego daqui, misturo pra cá, depois eu pego de cá, misturo pra cá. Não. Se você considera que esse aqui vai ser o seu numerador, então os valores de x, ó, que é a altura, e aqui o comprimento tem que ser 2,8, porque é tudo da árvore. Embaixo é tudo do poste. Agora, eu vou multiplicar cruzado, né? Vou usar aqui a minha regra de proporção. Eu tenho 1,2 vezes x, que vai dar 1,2x, que é igual a 2,8 vezes 2,5, que dá 7. Então, eu tenho que x é igual a 7 dividido por 1,2, e eu vou encontrar x igual a 5,83, né? Então, consideramos 5,83 metros, tá? Então, 5,83 metros é a altura da árvore, ok? Questão número 4. Leia com atenção cada pergunta seguinte e justifique sua resposta. Dois triângulos retângulos serão sempre semelhantes entre si? Resposta: não. E por que não, gente? Porque eu não tenho que ter só a informação de que eles são retângulos. Eu não posso falar para você, como aqui em cima, né, naquele da árvore que a gente estava fazendo, como é que eu falo para você que aqui eu tenho dois triângulos semelhantes, dizendo que só tenho dois triângulos retângulos aqui? Eu não posso afirmar, eu tenho que ter pelo menos dois. Pelo menos dois. Por exemplo, ó, se você tem aqui uma figura que é um triângulo retângulo que tem lados iguais, né? Esse aqui é um triângulo retângulo. E aqui esses lados são iguais. Então, quer dizer que aqui eu tenho um ângulo de 45 graus e aqui outro ângulo de 45 graus. Agora, eu tenho um outro maior, por exemplo, ó, igual os esquadros, né? Eu tenho aqui um ângulo de 90 graus. Aqui é um ângulo de 60 graus e aqui um ângulo de 30, tá vendo? Então, quer dizer, eu não posso dizer que eles são necessariamente semelhantes, só porque eu tenho a afirmação que eles são retângulos, ok? Depois, dois triângulos equiláteros serão sempre semelhantes entre si, né? Ó, na letra B pede, dois triângulos equiláteros serão sempre semelhantes entre si? Serão sim, gente. Por quê? Porque se eles são equiláteros, eles também são equiângulos. E se são equiângulos, eles têm, então, os ângulos iguais. E são ângulos de 60 graus, claro, né? Porque só são 3 lados. E é 180 a soma. Então, você tem aí 180
dividido em 3, que vai dar 60 graus. Você tem ângulos de 60 graus em todo triângulo equilátero, ok? Olha a questão número 5, gente. A figura mostra o esboço de um projeto de instalação de uma esteira na linha de produção de uma fábrica. Tá aqui. O segmento HI, ele indica a vista lateral da esteira, que sai de um ponto H, posicionado a 2 metros abaixo do nível do solo. E vai até o ponto I, que está posicionado 4 metros acima do nível do solo. Então, sobre essa situação, responda ao que se pede. Mostre que os triângulos GKH e JKI são semelhantes entre si. Como que eu vou provar que eles são semelhantes? Olha, aqui eu já tenho um ângulo de 90 graus, né? Aqui também eu tenho um ângulo de 90 graus, mas só pelo ângulo de 90 graus eu não provo. Mas aqui, ó, eu tenho 2 ângulos opostos pelo vértice, tá? Eles são chamados de OPV, ângulos opostos pelo vértice. Por quê? Porque aqui, ó, eu tenho, são dois segmentos de reta que são cruzados em um ponto. E quando isso acontece, eu tenho 2 pares de ângulos iguais, um aqui e o outro aqui, tá? Então, eu posso dizer que são semelhantes, por quê? Porque tanto esse ângulo quanto este são iguais a este e este, tá? Do outro triângulo. Depois, ele pede para determinar a medida X do segmento KI. Gente, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de separar as figuras. Então, esse triângulo aqui, eu passei ele pra cá. Eu aumentei aqui, ó, passei ele pra cá, né? Só virei ele aqui. E aí, ficou o meu ângulo de 90 graus aqui no G. Aí, esse ângulo de cá, esse triângulo, também coloquei ele em pé. Passei ele pra cá em pé. Ó, aí, coloquei meu ângulo de 90 graus aqui. Beleza. Aí, agora, dá pra eu enxergar, beleza, porque eu já sei que são 2 figuras semelhantes, né? Então, já dá pra me enxergar que aqui eu tenho 2, correspondente a esse lado que mede 4, aqui eu tenho 5,7, correspondendo a esse lado que mede x. E você pode começar, então, trabalhando do maior para o menor ou do menor para o maior, tá? Aí, aqui eu tenho, ó, vamos começar do maior para o menor. Então, eu vou ter, vamos colocar aqui, ó, pode ser aqui do lado. Como que eu vou colocar? Eu vou ter x, vamos lá. Eu vou pegar aqui, ó, x, não, aqui. Eu vou ter x sobre 5,7, porque estão representando o mesmo lado, igual a 4 sobre 2, porque estão representando a parte de baixo, né? Aqui, ó, x sobre 5,7 e 4 sobre 2, estão representando os mesmos lados. Agora, é só multiplicar cruzado. E multiplicando cruzado, nós vamos encontrar, então, o valor de 2x igual a, que é igual a 22,8, e x é igual a 22,8 dividido por 2, então, x é igual a 11,4 metros, ok? Pronto, tá aí a resposta. Questão número 6, olha. Observe atentamente a semelhança entre triângulos na figura seguinte, identificando os lados correspondentes. Depois, determine as medidas do x e do y. Pronto, tem uma figura aqui, né? Tenho 20 graus aqui e tal. Posso afirmar que eles são semelhantes? Posso, porque tem 20 graus aqui, 20 graus aqui, e aqui eles são opostos pelo vértice, né? Então, são semelhantes. Aí, o que eu fiz, gente? O que eu gosto de fazer? Como eu falei com vocês, eu gosto de separar. Às vezes, eu pego um pedaço de papel, de folha chamex, e coloco em cima, ó, do desenho. Eu colocando em cima do desenho, eu sei quem é quem, já monto ele do jeito que eu quiser. Então, esse cara aqui, vamos colocar eles vou colocar eles no mesmo modo, né? Eu vou pegar esse aqui, vou colocar ele assim, e aí eu pego esse aqui e coloco ele assim. Tá vendo que eles estão assim do mesmo jeito, ó? Esse ângulo corresponde a esse ângulo corresponde a esse. Então, fica mais fácil pra gente enxergar. Na hora de trabalhar, você pode trabalhar como nós já comentamos antes, do maior pro menor, do menor pro maior, tá? Sem problema. Dessa vez, eu vou trabalhar do menor para o maior, ó. Vamos colocar assim, ó. Pronto. Aí, como que eu vou fazer para achar agora? Em primeiro lugar, vou achar o y. Eu vou fazer como, ó? Vou colocar esse lado sobre... eu vou fazer assim, ó. Quer ver? Vamos trabalhar agora lado sobre lado da mesma figura. Pra vocês verem que também dá certo, tá? 10 sobre 9 é igual
a 16 sobre y. Pronto. Aí, eu vou multiplicar cruzado, ó. Eu vou colocar 10 vezes y, 10y. 16 vezes 9 vai dar 144. Y, então, é igual a 144 dividido por 10. E que é igual a 14,4, certo? Então, a resposta de y. Aqui foi feito de maneira diferente, ó. Mas eu posso fazer assim também. Depois, nós temos, vou colocar aqui, para achar o x. O que eu posso fazer para achar o x? Para achar o x, eu vou fazer do mesmo jeito, ó. Este lado da figura menor sobre o outro lado da figura menor, né? Estou trabalhando lado menor sobre lado menor. Lado maior correspondente ao de lá e lado menor correspondente ao de lá. Claro, né, gente? Tem que ser os correspondentes. Então, 10 sobre 3,4, 10 sobre 3,44, não é 4 não, é igual a 16, tá difícil aqui escrever, 16 sobre x. E aí, então, eu vou ter que multiplicar cruzado agora também, tá? Eu trabalhei o quê? Este lado é proporcional a este. Este lado, ó, peraí, este lado é proporcional a este. E este também é proporcional a este. Então, eu vou trabalhar lado sobre lado igual a lado sobre lado. Pode. E se você quisesse ter feito assim, ó, 10 sobre 16 e 3,44 sobre x, também podia, tá? Então, eu tenho 10x, tá? Aqui são 10x igual a 16 vezes 3,44, que vai dar 55,04. E aí, x, então, é igual a 55,04 dividido por 10. X, então, é igual a 5,504, tá? É centímetros, tá? Todas as duas medidas estão em centímetros, então, aqui a resposta também é em centímetros. Beleza.